E aí pessoal, boa noite, como é que vocês estão? Hoje eu quero conversar com você, mãe, você, esposa, você, pai, que acha que já fez de tudo ou fez inúmeras tentativas, mas seu filho continua na mesma ou até mesmo ele está piorando a sua situação. E aí você se pergunta, acaba sempre se perguntando, né? Mas o que está me faltando? O que está faltando eu fazer para o meu filho, para o meu marido, para o meu familiar melhorar? E na verdade, você tem que aprender que para salvar das substâncias quem você ama, você precisa saber que tem alguns passos a seguir. E que sem eles, você não vai conseguir chegar ao seu objetivo, que é a vida em recuperação. Mas aí você vai me perguntar, quais são esses passos? Em primeiro lugar, você deve reestabelecer a confiança dele. Você deve buscar um diálogo e não se esqueça que o diálogo é quando os dois falam e não somente quando você fala. Então, assim, claro que para acontecer esse diálogo, não adianta você fazer gritarias, xingamentos, ofensas, que daí não vai ter um diálogo, vai ser uma gritaria, vai ser uma briga. Então você não pode esperar você gritar e receber algo calmo em troca, porque não vai acontecer. Se você gritar, seu filho, seu marido também vai gritar com você. E aí isso aí não é um diálogo. Um diálogo é quando as pessoas estão calmas, estão tendo paciência uma com a outra. A partir do momento em que você consegue manter um diálogo, mas como eu consigo manter um diálogo? Como eu consigo começar um diálogo? Primeira coisa, você deve começar esse diálogo tocando em outros assuntos, falando sobre outras coisas e não tocando diretamente na problemática da dependência química. Não jogue na cara dele, olha o estado dele, de como ele prejudica a família. Isso não vai resolver nada. Pelo contrário, isso só piora a situação. E aí não adianta você fazer tudo isso e achar que tá faltando alguma coisa. Claro que tá faltando alguma coisa. Então, não é tocando na problemática, pois se você fizer isso, ele não vai gostar. Quem gosta de ser tocado em alguma coisa, no machucado, na ferida? E isso para o dependente químico é uma ferida. Só que, claro, ele não expõe para você que isso faz mal para ele. Mas aqui, você que está acompanhando nossas lives, você que está no canal, você que está no perfil do Instagram, você já deve saber que a partir de tanto conhecimento que eu passei para vocês, que tocar na problemática da dependência química diretamente com o dependente químico, isso é uma ferida para ele, uma ferida aberta. Então se você vai lá e enfia o dedo, claro que vai machucar e vai doer. Então comece indo aos poucos, converse sobre outro assunto, converse sobre assuntos aleatórios, sobre como foi o dia de trabalho dele, o que ele tem dificuldade, o que ele gostaria de fazer, enfim, toque em outros campos de assunto, que aí vai chegar um momento em que ele vai dar uma abertura para você, ou ele até mesmo vai tocar no assunto, na problemática que ele está usando, ou que ele conhece alguém que usa. Ele não vai dizer diretamente que o problema é ele, e sim, talvez ele vai dizer que tem um amigo que use, que tem um amigo que faz certo comportamento, e isso você pode ir guardando para montar a sua estratégia. E aí, o que acontece? Ele não vai se fechar contra você, porque você não foi agressiva contra ele. Você não foi totalmente assim, você não bateu de frente com ele. E claro que muitas vezes as famílias se perguntam, tá, mas eu tenho que tomar cuidado para falar com meu filho, sendo que quem faz as coisas erradas é ele? Sim, você deve tomar cuidado sim, porque a partir do momento em que se você não tomar cuidado sobre esses assuntos,
as coisas cada vez pioram mais. E isso se torna um agravante para você conseguir chegar ao objetivo. E qual é o objetivo? O objetivo é levar o seu filho, o seu marido ao tratamento, a uma vida em recuperação, mostrar a ele que é muito mais atraente a vida limpa, uma vida de cara limpa. Então não se esqueça que para aprender a salvar das substâncias quem você ama, você deve bolar uma estratégia a partir do diálogo que vão ter, da comunicação assertiva, das mudanças de comportamento, e a partir daí você começa a se preparar para oferecer ajuda. Mas aí você vai me dizer assim: mas Diego, eu já fiz muita coisa. Tudo bem, eu sei, eu imagino que a família faça inúmeras tentativas para tentar ajudar o seu filho, o seu marido, porque quem é o pai, quem é a mãe, quem é a esposa que quer ver o seu filho, o seu marido nessa situação de deploração total, de totalmente destruído, de falência total, para uma coisa que todo mundo sabe que cabe na palma da mão e arruina tudo. Arruina a família, arruina bens materiais, arruina emprego, arruina dignidade, tudo. Ela destrói com tudo. Então a família faz inúmeras tentativas e mesmo assim não tem sucesso em muitas vezes. Mas e aí eu vou te perguntar assim, será que você está fazendo a coisa certa? Porque talvez ainda facilita as coisas para ele, o trata como se ele fosse uma criança, dá discurso, faz vista grossa, e saiba que quanto mais a família nega o problema ou finge que ele não existe, mais crônico fica a situação, a coisa fica cada vez pior. Porque quanto mais você negar que seu filho, que seu marido está com a doença da dependência química, está desenvolvendo uma doença crônica, o que acontece? Uma doença crônica, quanto mais tempo você demorar para tratar, pior ela fica, mais crônica ela fica. Então, com a dependência química é a mesma coisa. Então, você não pode fingir que nada está acontecendo, que é uma fase, que é coisa de adolescente. Não caia nessa ilusão, porque não é assim que funciona. A dependência química é séria, é uma coisa séria, progressiva, lenta e fatal. Pode levar à morte, tem consequências gravíssimas. Tem os 3C, cadeia, cemitério e comunidade terapêutica. Nem todos têm tempo de se tratar. Nem todos têm tempo de buscar uma vida em recuperação. Nem todos conseguem essa nova vida. Porque muitas vezes a família não fez a coisa certa, por falta de conhecimento, por falta de busca. Então, assim, o que eu prego aqui no meu canal é que você busque o máximo de conhecimento, que você se informe o máximo sobre o que está acontecendo dentro da sua casa. Dentro da sua casa. E eu posso falar isso porque eu já vivi isso. Eu vivi tudo isso que eu falo. Pode ter certeza que eu passei por isso com a minha família. Eu passei isso com a minha família. A minha família deixou de me ajudar o mais rápido possível por falta de conhecimento. Porque imagina assim, há 12 anos atrás não tinha um Diego falando dessa maneira que eu falo. Talvez a internet não era tão boa quanto é hoje. Há 12 anos atrás, 13, as coisas não eram tão simples quanto é hoje. Não tinha um cara falando que pode se levar o dependente químico, o seu filho, o seu marido, para uma instituição de tratamento. Que o melhor que deve acontecer para ele é você não prolongar
a vida dele na ativa, e sim tentar ajudá-lo o mais rápido possível a se livrar dessa vida. Porque quanto mais rápido ele vai para um tratamento, mais fácil é para ele e para a família para buscarem uma nova tentativa de recuperação. É assim que funciona. Então, assim, saiba que o que falta para você é bem simples, que é fazer a coisa certa. E o que é fazer a coisa certa, Diego? É você mudar o seu jeito de tratar ele. Primeira coisa que você deve fazer é mudar o seu jeito de tratar ele. Mas como assim? Se você fazia tudo por ele, não faça mais. Por quê? Se ele está na ativa, ele não faz por merecer essas mordomias que você proporcionava para ele. Como assim? Que tipo de mordomias? Vou te explicar. O seu filho, o seu marido está na ativa. Passa, chega em casa, chega a hora que quer, faz o que quer e você está lá, firme e forte, fazendo comida para ele, esquentando a comida, lavando roupa, passando a roupa, dobrando, guardando, muitas vezes dando dinheiro, comprando roupa, dando cigarro. Tem diversas coisas que a família faz achando que deve fazer para o dependente químico não brigar em casa, que ela deve fazer esses aconchegos porque, coitado dele, ele trabalhou até mais tarde, mas muitas vezes ele saiu às 6 horas da tarde e disse que estava fazendo hora extra, mas na verdade ele estava no bar, ele estava usando droga com algum amigo de ativa. E aí o que acontece? A família acaba fazendo essas mordomias para uma pessoa que não merece e acaba se descuidando do marido, dos outros filhos, porque ela acha que, coitado do meu filho, eu não posso negar comida para ele. E na verdade você pode sim. Você pode botar regras, você pode botar limites. Olha, você, a partir de hoje, as regras da casa são o seguinte: você só vai comer jantar junto com todo mundo. Ah, mas eu quero passar no bar para falar com os meus amigos. Tudo bem. Quando tu chegar, o horário é às 8h30. Se tu não chegar às 8h30, não tem janta. Ou tu cozinha para ti mesmo. Eu não vou cozinhar, não vai ter janta. Eu vou lavar as panelas e acabou. Ah, mas eu tô com minhas roupas sujas e eu chego tarde. Pois é, então trata de chegar mais cedo, porque a partir de hoje eu não lavo mais as tuas roupas. Ah, mas a minha roupa tá amassada. Pois é, a partir de hoje eu não passo mais as tuas roupas, não guardo. Esses são alguns dos comportamentos que você deve mudar para começar a fazer as coisas certas. E é assim que acontece. É assim que você bota limites para o dependente químico. Porque o dependente químico, ele sempre acha que as coisas são fáceis, que todo mundo está trabalhando para ele, na volta dele. E não é assim que funciona. Quem precisa das coisas é ele. Muitas vezes ele não contribui com nada dentro de casa. Se é seu filho, muitas vezes o filho trabalha só para sustentar o vício. Ele não paga uma conta, ele não ajuda com nada dentro de casa, ele não lava nem a própria louça que ele sujou. Então as regras são as seguintes: refeições com a família. A partir de hoje, todo mundo, cada dia, um vai lavar a louça, tu vai lavar a tua própria roupa, porque são comportamentos que o dependente químico que está na ativa, ele não merece essa mordomia.
Você é duro para uma mãe, para um pai fazer isso? É duro. É complicado dizer não? É complicado. Mas saiba que você, como pai, como mãe, como esposa, vai ter que aprender a dizer não. Aprender a dizer não para as coisas darem certo, porque a vida não é uma maravilha, não é um mar de rosas. As coisas têm que acontecer com regras, com limites. Tem que ter horário. Tem que ter horário. Ó, a partir de hoje você só vai entrar se você chegar até as 22 horas. Ah, mas ele, se não chegar, não entra. Não entra, tem que ser carrasco. Nesse sentido, tem que ser autoritário, tem que ter autoridade para dizer não. Ó, você não vai entrar porque você passou do limite. Eu te falei, o horário era esse. Você não quis? Bom, eu não posso fazer nada. E dê as costas e deixe. Porque a partir do momento em que você fizer isso, vai acontecer uma, duas, eu te garanto. Ou acontece uma, duas vezes e ele se ajeita, ou ele acaba tomando uma atitude drástica, que claro que a família não quer que aconteça isso, mas a família tem que colocar regras. Isso é o básico para chamar uma vida em recuperação, para conseguir buscar uma reviravolta na vida do dependente químico. Ela tem que mostrar que a vida em recuperação é atrativa? Tem. Ela tem que mostrar que existe uma saída sem substâncias? Tem que mostrar. Mas ela também tem que dizer para ele que não aceita as coisas erradas que ele faz. Que ela ama ele, mas não aceita o que ele faz de errado. Isso é comum. E a família faz vista grossa, e a família não pode fazer vista grossa. Porque a partir do momento em que a família finge que nada acontece, o dependente químico toma conta das coisas. Ele toma conta de toda a situação. E aí o que acontece? Acontece que o dependente químico ele vai cavando o seu fundo de poço cada vez mais. E o dependente químico, ele não pede ajuda. É muito difícil um dependente químico que está na ativa pedir ajuda. É quase raro. É quase raro. Então, tem uma pergunta aqui. Eu tenho que incentivar o dependente químico? Sim, você deve incentivar o dependente químico todos os dias. Claro, de uma maneira correta, de uma maneira assertiva, de uma maneira calma, com muita paciência, sem xingamentos. Você aos poucos vai começar a modelar essa pessoa. Como? Explicando para ele como é bom quando ele está de cara limpa, como é bom quando ele não faz o uso de substâncias, como tratando ele bem quando ele está sóbrio. Isso é influenciar, mostrando para ele que existe uma vida atrativa, feliz, sem substâncias. Isso é incentivar. E a partir do momento em que você incentiva seu filho e o seu marido a busca por um tratamento, mostre exemplos para ele, com certeza você vai conseguir dizer para ele, que mostrar para ele, poxa, eu quero ser que nem esse cara aí, que nem essa pessoa, já está um certo tempo de caminhada, já está limpo, já não incomoda mais a família dele. Isso é incentivar, isso é mostrar o que você acha bom, você mostra para o seu filho, para o seu marido e faz ele pensar. O importante é fazer ele pensar que ele pode ser assim, dessa mesma maneira do que você está mostrando para ele. Então, vá com calma, tenha paciência, porque todos nós, a família tem um tempo, o dependente químico tem um tempo, mas
você tem que saber que você pode encurtar esse tempo. Como? Com influência, com ajuda, com conversa, com diálogo. Isso você vai conseguir encurtar esse tempo para fazer com que ele aceite a sua ajuda, busque um tratamento e viva uma vida em recuperação. Que é só assim que você vai conseguir chegar naquele objetivo, naquela meta, naquela tão sonhada vida em recuperação. Que, claro, você imagina que é de uma maneira, mas a partir do momento em que você vive essa vida, você vai ver que é muito melhor ainda. Tem outra pergunta aqui. Em casos crônicos, adianta esperar para ver se ainda vai pedir ajuda? Na verdade, não é só nos casos crônicos. 95%, 98% dos dependentes químicos não pedem ajuda. Pelo contrário, se você, pai, mãe, esperar pelo dependente químico pedir ajuda, você vai esperar muito tempo. Então, por isso que eu friso aqui no meu canal, não espere o dependente químico pedir ajuda, encurte esse tempo, influenciando, mudando os seus comportamentos em primeiro lugar, se tratando, buscando ajuda para você, porque a partir do momento em que você estiver bem, reforçado, pronto, psicologicamente tratado, vamos dizer assim, você vai conseguir oferecer ajuda para o seu filho, para o seu marido. E aí você vai ver que você buscando ajuda aqui do canal, conteúdos gratuitos aqui do canal, YouTube, Instagram, Facebook, grupos de apoio, psicólogos, psiquiatras, você vai conseguir se fortalecer e vai ver que seus comportamentos precisam ser mudados em muitas vezes, e aí você pega e consegue oferecer a ajuda para ele. Mas uma coisa é certa, doente não trata doente, e a família também adoece. Então por isso que eu falo sempre, busque o tratamento primeiro para você, mãe, pai, esposa, e depois você ofereça ajuda para o seu filho, para o seu marido. Somente assim você vai conseguir ajudar ele da maneira correta. E aí você vai perder muito menos tempo, você vai conseguir encurtar esse tempo na ativa dele, vai fazer com que ele sofra menos na ativa, vai fazer com que ele cave menos esse fundo de poço, porque o negócio é o seguinte, fundo de poço de dependente químico não se mede, cada um tem o seu, mas não quer dizer que eu tenho que esperar longos anos. Não é necessário você esperar longos anos para fazer a mudança. Você pode ajudá-lo o quanto antes, o mais rápido possível, para que essa doença não se torne cada vez mais crônica. E quanto mais crônica ela estiver, mais difícil vai ser o tratamento, mais complicado vai ser a rendição do seu filho, do seu marido a uma nova busca. Mais difícil vai ser a aceitação dele com um programa de 12 passos ou de NA, não importa qual seja o programa que você está tentando oferecer para ele, mas a primeira coisa que deve acontecer é aceitar a derrota dele. E quanto maior for o tempo no uso e no abuso de substâncias, pior fica essa rendição, essa aceitação em que ele foi derrotado por uma substância que cabe na palma da mão. Então, fazendo isso, você vai ver que não falta mais nada para vocês alcançar o objetivo da vida em recuperação. E a partir daí começa a restabelecer o convívio familiar, pois para um dependente químico que está iniciando a sua vida em recuperação, nada melhor que ter ao seu lado a sua família como um porto seguro.
uma boa noite e vem para a recuperação.